Elton, eu queria até que você explicasse para o torcedor do Ceará, porque quando ele olha para a tabela, o Ceará vai estrear contra Juazeirense. É jogo tranquilo, né? Não é um É grande, não não, é, hein? por exemplo, o Bahia que vai enfrentar o Sport, né, e vice-versa. Mas enfrentar Juazeirense no Adalto e em jogo de estreia, até um amigo nosso, o Léo, que também tem canal aqui, do Fala Léo, ele fala, cara, é um jogo perigoso porque se perde, a torcida vai ficar na bronca. Como assim? Perdeu para Juazeirense e tal, mas é um jogo complicado, né? Na casa deles, nessa questão do gramado, Bahia e Vitória pode, às vezes tem, né? Também suas complicações por lá. Então explica pro torcedor do Ceará o que esperar dessa Juazeirense, cara. Não só Bahia e Vitória, viu? Porque a Juazeirense já eliminou o Sport na Copa do Brasil e o Cruzeiro na Copa do Brasil, jogando no Adalto Verdade. Moraes. Então a gente está falando aí de um campo que faz muita diferença no jogo. É claro que você jogar um jogo de Copa do Brasil, se o Ceará fosse jogar contra a Juazeirense lá por um jogo de Copa do Brasil, iria com o time completo. Por ser uma competição de 8 rodadas, né? Então dá a possibilidade de fazer essa mescla. Mas é um jogo bem complicado, porque é um time já acostumado a jogar no campo pesado, seco, e é um time da bola longa, do jogo aéreo, do jogo mais físico, né? Porque se preparar para jogar, e a gente conhece muito bem aqui a nossa região, né? Você se preparar no verão, para jogar no verão do Nordeste, e principalmente no interior do Nordeste. No sertão nordestino, você precisa ter um preparo físico até um pouco maior do que os outros. Nessa época do ano é bem complicado. Então, é um time muito mais físico. É uma equipe que está ainda oscilando no Campeonato Baiano, né, nesse início, mas é uma equipe que cresce muito quando enfrenta equipes grandes. Então, o Mancini conhece muito bem, treinou o Vitória durante muito tempo, já teve a oportunidade de ir ao Adalto Moraes muitas vezes no primeiro semestre em jogo de Campeonato Baiano. Então, ele sabe que lá é mais complicado e por isso até eu acho que vai além da logística, né? Além da viagem, que vai ser comum a quase todos os clubes nessa primeira fase, né? Vitória vai poupar times porque vai jogar contra o Altos em Teresina, né? O Bahia vai jogar no Maranhão e também está pensando em fazer essa mescla. E aí o Sport ou o Fortaleza, ou o próprio Ceará em outras oportunidades pode fazer isso também. Mas o adversário em si é um adversário complicado. E eu acho até bom quando a gente olha do ponto de vista de briga por liderança. Porque eu acho que o Ceará vai se classificar. Mas, assim, vai disputar a liderança do grupo com Sport e Vitória. Né? Então, Sim. é uma concorrência grande nesse grupo. Então, você pontuar o máximo possível é um fator diferencial. Digamos, eu não vi a tabela toda, né? Não sei se Sport e Vitória jogarão no Adalto Moraes. Pode ser que um dos dois não jogue, então não vai Eu ter acho que o esse Sport problema. não joga. O Sport não joga. O Sport não joga, então já tem não diria uma vantagem, mas já não vai sofrer como sofreu na Copa do Brasil e foi Isso. eliminado por esse mesmo time da Juazeirense. Então, pontuar é importante. Mas eu acho que enfrentar times como a Juazeirense ou na primeira rodada ou nas duas últimas rodadas, quando você teoricamente já pode estar classificado, é menos complicado do que você precisar pontuar numa reta final, no meio dessa primeira fase, sabendo que a sua concorrência é muito grande. Então, acho que ele deve ter calculado tudo isso, né, para colocar uma equipe alternativa em Juazeiro. O Mancini até na coletiva ele fala justamente isso, né? Que apenas o David Ricardo vai viajar, entre os titulares do jogo contra o Atlético Cearense, apenas o David Ricardo que viaja, o Ceará que vai com um time realmente alternativo e talvez pensando nisso, nessa questão mais física, em um jogo mais físico, um jogo onde a bola não rola como rola no PV, o PV aqui com um gramado espetacular e, enfim, né, cara, é a preocupação também para essa estreia e também pela questão física dos jogos, da sequência, começo de temporada. A gente já teve no jogo passado 2 jogadores que saíram porque sentiram ali alguma coisa. Então, é um momento delicado, né, Klaus? E é uma estreia também delicada, cara. Delicada, delicada. Todo mundo tem falado sobre isso. Quando eu peguei a tabela, eu não sabia desse histórico da Juazeirense, né? É um time que em casa é muito forte. Então, para mim, eu fiquei com a sensação do que o Elton falou. Tipo, é um time que quem não conhece vai dizer, não, acho que a gente pode pontuar, pode ganhar tranquilo. Só que aí vai conversando com um, com o outro, dizer, pelo amor de Deus, vai jogar lá no Adalto, é muito complicado e tal. Então foi se criando, então é um jogo complicado. Mas, Douglas, eu acho que, no final das contas, eu concordo muito com o que o Elton disse, é melhor pegar agora, porque a gente está iniciando a competição. Digamos que seja um jogo, não vou dizer que é um jogo de descarte, mas é um jogo que você pode
não sofrer tanto pela pressão de pontuação. Vai ter que pontuar em casa, tem que fazer o dever de casa. Mas eu acho que o que vier de lá de pontuação é lucro. O empate é lucro, a vitória, obviamente, é o objetivo. Mas vamos ver como é que será se comporta nesse campo, nesse contexto. Eu realmente... Eu tô curioso por esse jogo. Acho que é o que eu posso dizer. Eu tô curioso para saber como é que vai se desenrolar essa partida do Ceará, porque primeiro que é um time totalmente novo, né, que não jogou ainda com um time reserva, e dentro desse contexto de um campo difícil, de um adversário que sabe jogar nesse campo, é uma partida bem interessante sobre vários ângulos. Analisar o trabalho do Mancini, analisar os jogadores que vão entrar, analisar a equipe da Juazeirense, o que é que ela pode, inclusive, incomodar fora de casa, porque a gente, já jogando com eles, quem eles tirarem pontos também vai ser interessante para a gente. Então, tudo isso é o contexto que a gente tem para analisar dessa primeira partida do Ceará. E, Elton, dentro desse contexto de universo de Copa do Nordeste, o que é que a ESPN está preparando também aí para essas transmissões? Como é que vai ser aí a estrutura que a ESPN está preparando para cobrir a Copa do Nordeste? Só um parêntese, Cláudio. Essa Juazeirense é tão chata que o Palmeiras, tá? Time campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão de tudo com o Abel de 2020 para cá, pediu a transferência do jogo contra eles na Copa do Brasil para Barueri. Nossa. E saiu do Adalto Moraes, vendeu. Obviamente que não foi o Palmeiras que pediu, né, diretamente, mas aquela história de vender o mando de campo, porque você sabe que vai enfrentar um adversário grande e vai ganhar uma grana por uma partida. E o Palmeiras se livrou do Adalto Moraes, né? Então, a gente está falando realmente de um time que é chato jogar ali. E lembraram aqui, só um detalhe, porque lembraram aqui também que o Vasco caiu lá, né, na Copa do Brasil. O Vasco caiu lá também. Caramba! O Vasco caiu lá também. O Cruzeiro perdeu para um time de interior também, não sei se foi a Juazeirense. Foi a Juazeirense o Cruzeiro. Também? Na mesma... Meu pai. Eliminou o Vasco no ano, no outro eliminou Sport e Cruzeiro, caiu para o Santos. Depois foi passando numa outra oportunidade e perdeu para o Palmeiras, né? Acabou caindo para o Palmeiras. Mas com relação às transmissões, desde que teve a fusão da ESPN com a Fox, né? Acho que de 2020 para 2021, eu faço Copa do Nordeste na ESPN desde 2021, quando a ESPN passou a ter a Copa do Nordeste, então ganhei isso de presente no meu colo. A gente passou, que 2021, inclusive, a final foi em Fortaleza, né? Foi a final entre Ceará e Bahia, e a semifinal também acabou sendo Fortaleza e Bahia. A gente faz as transmissões de um jogo por rodada, né? Por questões contratuais. Nesse fim de semana, a gente particularmente vai fazer Bahia Sport, que é o jogo 4 da tarde do domingo, né? O Ceará joga no outro horário. Não sei se vai passar, inclusive, para a TV local, aí, o SBT local, né? De Fortaleza, mas tem o nosso futebol que vai passar. Mas a perspectiva é um jogo por rodada, obviamente que envolvendo os grandes clubes da região. Já estávamos transmitindo desde a pré-Copa do Nordeste, né, as duas fases anteriores, que classificaram aí os 4 times que se juntaram aos 12, né, nessa fase de grupos, e além, obviamente, dos jogos das semifinais e dos jogos finais, como aconteceram no ano passado. Teve o clássico Rei aí, que a gente acabou transmitindo, os 2 jogos das finais, né, o primeiro no Castelão, e aquela loucura, né, de o primeiro jogo da final ser um treinador e o segundo jogo da final ser outro. Barroca, com um jogo só, acabou sendo campeão da Copa do Nordeste nos pênaltis, perdendo o jogo, ganhando nos pênaltis. E a perspectiva é que a gente faça a cobertura que a gente já tem feito, pelo menos a gente tem entendido, a ESPN tem entendido, eu já entendo há muito tempo, eu faço Copa do Nordeste desde que eu tô no jornalismo desde 2006, então quando voltou em 2010, eu fiz todas as edições, então para mim é muito, faz parte do nosso DNA, né, acompanhar a competição. Com certeza. Mas estamos como empresa, né, digamos assim, aprendendo e entendendo como fazer. Fala galera, você acabou de assistir um corte aqui no BPR, então já sabe, né? Deixa o teu like, compartilha com os amigos, se inscreve se não for inscrito ainda aqui no Bora Pro Racha e pode ficar ligado por aqui que tem muito mais assunto sobre o Vozão, tá bom? Então fica ligado, bora Vozão, bora pro Racha.